Boa noite aos brasileiros e aos portugueses. É com grande alegria que estamos nesse Desconversas do dia de hoje, recebendo a doutora Silvia para falar sobre um tema que é extremamente interessante e necessário em todos os contextos da nossa vida, né? Sobre reciprocidade. Então, doutora Silvia, eu vou passar a palavra para a senhora, então, para que a senhora dê as nossas boas-vindas. Olá, boa noite a todos, boa noite, Soira, uma vez mais. É com muito gosto que nós conseguimos finalmente voltar a juntar-nos, cada uma com o seu trabalho, e é sempre uma sensação de casa estarmos a trabalhar juntas. Hoje, por sugestão da Soira, estamos aqui a debater o tema reciprocidade e eu dei por mim todo o dia a pensar nisto. No decorrer do meu trabalho, surgiu naturalmente e a pensar que efetivamente, como disseste agora e muito bem, isto está presente em todas as áreas da nossa vida, não é? A reciprocidade é mesmo importante, porque reciprocidade não deixa de ser equilíbrio, não é? O dar e o receber. Portanto, é mesmo com muito gosto que vamos falar sobre este tema e em tudo o que ele toca. Então, passo-te imediatamente a palavra. Bom, vamos lá. Por que que eu acabei sugerindo esse tema? Bom, as pessoas já sabem, né, Silvia, quem nos acompanha há algum tempo, que nós temos o hábito de pensar sobre várias coisas, né? Nós somos pessoas efetivamente reflexivas. E esse tema da reciprocidade é um tema que eu tenho refletido já faz algum tempo e com mais acuracidade agora nas últimas semanas, digamos assim, né? E por que que isso eu considero esse um tema importante? Nós já conversamos em outras ocasiões, e nós falamos de um tema que eu gosto, mas que está vinculado a três pontos, né? Que é o pertencimento, o equilíbrio nas relações de dar e receber e ordem. E esses três pontos, doutora Silvia, são três pontos que hoje eu digo que regem as minhas relações, né? Ou seja, esse cuidado para fazer com que todas as pessoas se sintam pertencentes, não é? Mas, ao mesmo tempo, tentando entender, quando a gente fala de ordem, qual é o lugar que cada uma dessas pessoas deve ter na minha vida, não é? E principalmente, eu acho que levando em conta a questão da reciprocidade. E aí, quando a gente fala desse termo de reciprocidade, não é esse contexto interesseiro que muito se utiliza na nossa sociedade, né? Que é eu estou fazendo pensando na troca, não é? Não é nesse sentido. Existem relações que são interessantes e relações que são interesseiras. Nós não estamos falando de relações interesseiras, nós estamos falando de relações interessantes. E uma relação interessante, ela também tem o pressuposto de que há uma reciprocidade nessas relações. Então, a reciprocidade, ela acontece de várias formas e vários contextos. Então, doutora Silvia, eu queria, se possível, que nós começássemos, então, com esse tema do que é uma amizade interesseira e do que é uma amizade interessante. Eu acho que seria bom começar a definir esses dois aspectos no seu olhar de psicóloga mesmo, né? Como é que você, quando está orientando uma pessoa, antes de nós entrarmos efetivamente na reciprocidade, como é que você orienta os teus pacientes para distinguir o que é uma amizade interessante, que é aquela que te faz crescer, e uma amizade interesseira que normalmente ela faz parte das relações abusivas, aproveitando o trend da semana passada lá com a Leonor, né? Então, para que a gente consiga identificar desde cedo. Ou seja, é assim, quando nós estamos dentro de uma relação, a parte emocional, por vezes, tolda-nos o pensamento, não é? E tolda-nos também a nossa capacidade de racionalizar e de fazer uma análise mais assertiva sobre a situação. Falo aqui muitas vezes na questão do egoísmo, que é sempre uma palavra que não é bem vista, é um termo em que as pessoas tentam se afastar. Muitas vezes este termo até inclusivamente é utilizado como forma de ataque ou de ofensa, não é? Tu és egoísta.
No entanto, nós precisamos mesmo de ser egoístas, porque quando qualquer relação, amizade obviamente incluída, nós passamos a pôr-nos em segundo lugar para dar prioridade ao outro, alguma coisa não está bem. E eu digo também muitas vezes isto, e isto pode parecer um bocadinho frio, mas não existe o dar sem esperar nada em troca, porque nós, quando esvaziamos a nossa caixa emocional, a nossa carteira emocional, nós precisamos obrigatoriamente de a voltar a encher, porque caso contrário nós ficamos desnutridos, nós precisamos de nos nutrir. Agora, eu percebo perfeitamente a tua questão, mas é importante também, para não corrermos o risco de sermos injustos, e nas amizades, em princípio, nós conhecemos minimamente a outra pessoa, nós entendermos qual é a linguagem do amor da outra pessoa, porque nem todas as pessoas se manifestam da mesma forma. Há pessoas que, nós sabemos que existem 5 linguagens do amor, e só para dar um pequeno exemplo, para não ser muito exaustivo, enquanto que algumas pessoas dedicam tempo e estão disponíveis e estão completamente sempre dispostas a parar tudo para ir ao encontro da outra, e isso é maravilhoso. As outras pessoas, se calhar por via também não só da atribuição de importância que dão e da sua linguagem do amor, também a sua própria vida pode fazer com que elas não tenham essa mesma disponibilidade e tentam depois compensar, não é, retribuir, ou seja, nutrir essa amizade numa outra forma de alimento que não seja a da disponibilidade de tempo, porque não a tem, mas, por exemplo, em recompensa de presentes, ou tentativa de cuidar, ou tentativa de fazer alguma coisa para que, não na mesma moeda, não na mesma troca, mas que também haja um contributo. E eu penso que aí sim está o fulcral da questão, que é nós percebermos que, mesmo que outra pessoa não age exatamente da mesma forma que eu, mas a intenção com que ela o faz é semelhante à minha, é no sentido de aumentar, de engrandecer, de adicionar alguma coisa à nossa relação e não de subtrair. Quando tu me falas em que, e foi este o pensamento que me vem imediatamente, numa relação em que existe uma desigualdade, não é? Quase um desequilíbrio, em que existe um investimento maior de uma parte do que da outra, obviamente que para que a relação se mantenha, alguém vai ficar, vamos dizer assim, desfalcado. Depois haverão muitas outras coisas, não quero estar só a alongar nisto, mas temos que ver também, por exemplo, qual é o contexto em que cada uma das partes se encontra. Porque se uma das partes, por exemplo, estiver a passar por um luto, possivelmente não poderá contribuir da mesma forma que a outra pessoa. Se uma das partes estiver numa altura no meio de um projeto que precise realmente de estar focada naquela situação, eventualmente não poderá contribuir da mesma forma, ou se estiver a passar por uma situação que lhe requeira muita energia, possivelmente naquele momento não poderá contribuir, mas obviamente que tem que ser uma fase, não é? Tem que ser um período de tempo em que não pode deixar também a outra parte no ar, no desconhecido, não é? Sem saber o que é que se está a passar, em que a outra parte saiba que, e fique tranquila, que realmente naquele momento específico, isolado, isso não está a acontecer, mas existe uma razão para isso não estar a acontecer. Não é só porque, olha, eu agora não me apetece mais contribuir para aquela relação e depois já me apetece outra vez. Não tem a ver com uma razão específica que leva a pessoa a estar um bocadinho mais ausente e aí existe uma honestidade em que depois o outro não é obrigado a aceitar isso, não é? Mas pelo menos sabe o que é que se está a passar. Quando isso não acontece, quando se suga alguém, então aí a amizade deixa realmente de ser uma amizade interessante para ser uma amizade interesseira, que só toca quando importa, que só bate à porta quando daí vai retirar algum ganho, e eu penso que, antes de mais, nós temos que ser honestos connosco próprios para perceber o que é que nós também ganhamos com isso, não é? Se realmente só estamos a dar, como disse inicialmente,
o que é que nós estamos a receber com isso e se não estamos só nós a contribuir para essa relação. Soira. Bom, doutora Silva, então eu quero trazer algumas ponderações. Eu acho que a primeira coisa, eu discordo um pouco do seu termo egoísta. Eu acho que egoísta não é, desculpa, assim, como alguém que trabalha muito com letras, assim, eu acabo sendo um pouco criteriosa com essas definições. Mas eu entendi o que a senhora quis dizer, doutora Silvia, mas eu tenho talvez uma outra palavra. Eu acho que é um senso de autopreservação ou autoestima, né? Talvez, não sei. Eu penso que quando você tem uma autoestima que, ok, né? As pessoas falam, ai, autoestima elevada. Gente, quem é que consegue ficar com autoestima elevada o tempo inteiro, e uma autoestima elevada corre risco de entrar no ego, e você trouxe uma palavra que eu acho muito interessante, que é o equilíbrio, mas assim, eu acho que quando você tem uma autoestima adequada e um senso de autopreservação, isso muitas vezes é confundido com o egoísmo, não é? Na verdade, eu sei que você tentou ser um pouco didática com essa palavra, mas eu entendo, doutora Silvia, a senhora pode discordar de mim, que o seu contexto é mais no sentido de se autopreservar e ter uma autoestima ok, não é? Uma autoestima adequada, para perceber que aquilo é uma dinâmica que não corresponde àquilo que precisa. E é muito curioso que existe uma coisa chamada intuição, que a gente não leva muito a sério, mas parece que o nosso corpo fala, né? Eu acho que todos nós aqui que ouvimos a senhora, a doutora Silvia, e a senhora deve ter essa experiência no dia a dia, já deve ter ouvido em inúmeras situações, nossa, meu estômago embrulhava quando a pessoa estava por perto, me dava dor de cabeça, enfim, né? São coisas, o nosso corpo é capaz de detectar perigos que nós muitas vezes escolhemos ignorar, até por esse senso de autopreservação. Então, eu vejo, doutora Silvia, essa sua definição de egoísmo como uma autopreservação, né, como um processo de cuidado com a autoestima. E aí a senhora trouxe dois pontos que eu achei extraordinário, eu ainda não tinha pensado sobre essa ótica, apesar de entender a dinâmica dessa forma, que é a questão da linguagem do amor, não é? As pessoas entendem que reciprocidade é entregar na mesma moeda, e você trouxe, doutora Silva, uma fala que eu achei extremamente importante, que é que as pessoas entenderem, como por exemplo, né, nós em relação aos nossos pais, a questão de honrar, por exemplo, pai e mãe, não é necessariamente que você seja obrigado a conviver, às vezes, com uma pessoa que te faz mal, mas é você reconhecer e aceitar e amar aquela pessoa do jeito que ela é, não é? Agora, de qualquer forma, nós, enquanto filhos, nunca vamos poder retribuir à altura dos nossos pais o fato deles terem nos dado a vida, não é? Assim, e como a vida caminha para frente, óbvio que nós vamos fazer coisas pelos nossos pais quando eles estiverem mais velhos, mas eu entendo, doutora Silvia, que são nas suas filhas, por exemplo, você que tem filhos, né? Eu não tenho filhos, tenho irmãos bem mais novos, mas não posso me colocar no lugar de mãe. Mas eu sei que tem filhos, você consegue ter essa percepção, Silvia, de que essa hereditariedade e essa forma de gratidão aos seus pais, você transfere através do cuidado com as suas filhas, né? Eu vejo essa coisa um pouco como seguindo em frente. Então, eu achei fantástico a sua percepção do Linguagens do Amor, porque, de fato, dependendo das circunstâncias, nós nunca vamos poder corresponder à altura, não é? De um pai, de uma mãe que nos deu a vida, por pior que seja, a vida é uma dádiva, né? Que cada um de nós escolhe fazer o que quer. Mas tem outros contextos que às vezes as pessoas também imaginam que a reciprocidade, por exemplo, eu ouço muito essas falas, e às vezes até nós cobramos mesmo, né? Falam, nossa, mas como você foi ingrato, né? Eu fiz tal coisa por você. E a pessoa às vezes não entende que você não está cobrando o valor que você emprestou, ou o presente que você deu, enfim, é uma coisa muito mais simples, que é a consideração, que é o respeito,
né? Eu vejo que essa palavra reciprocidade, ela tem muito a ver com gratidão, né? E gratidão, doutora Silva, você também trouxe dentro dessa definição da linguagem de amor, que foi extraordinária para mim, é entender que cada um vai contribuir com aquilo que pode. Então, sabe, às vezes um pai que trabalhou o dia inteiro chega cansado, com um filho de 5 anos, ele não vai. Bom, aí eu vou contar uma experiência até pessoal. É, um dos meus irmãos, que ele nasceu, eu tinha 13 anos de idade. Um dia eu estava voltando da faculdade, eu entrei com 17 anos na faculdade, então eu entrei bem nova, né? E estava muito cansado, eu terminei a faculdade cedo, já fui fazer pós-graduação, enfim. E um dia eu estava voltando muito cansado, tinha tido um dia de trabalho difícil, e ele tinha ido me buscar na estação de metrô com meu pai, né? Eu já voltando tarde, enfim. E eu estava subindo a escada naquele momento, e eu estava assim muito chateada, muito pensativa, né? Falando, ai, será que vale a pena tanta coisa, né? Tanto sacrifício de você trabalhar o dia inteiro, ir para uma pós-graduação, sabe? Quando você fala assim, poxa, tem gente com a minha idade que está aí curtindo a vida e eu, CDF, aqui me matando de estudar e trabalhar, né? E subindo a escada pensando essas coisas, e de repente eu vi o meu irmão, esse meu irmão com meu pai, né? Na época ele era o caçula, vi esse meu irmão com meu pai, e ele sempre foi uma criança sorridente, amorosa, e quando ele me viu, óbvio, né, ele não sabia, mas ele veio correndo, gritando, só, e veio, me abraçou e tal, e assim, é óbvio, o que que uma criança de 5 anos, né, ela pode dar em contrapartida, a não ser o que ele fez, né, e aí quando eu vi aquilo, eu falei, não, realmente vale a pena, né, se tudo que eu fizer também possibilitar que ele não tenha que passar pelas coisas que eu passo, porque os mais velhos sempre tentam, digamos assim, amaciar, não é, Silvia, o caminho dos mais novos. Então, assim, estou dando um exemplo disso que é uma coisa aparentemente pequena, né? Mas o carinho dele naquele momento me ajudou a repensar e falar e chegar à conclusão de que vale a pena. E aí tem outra coisa, Silvia, que você também trouxe, que é extremamente importante quando a gente pensa na questão da reciprocidade, que é a questão do tempo. Qual é o momento de cada um, não é? Às vezes cobrar de uma pessoa algo que ela no momento ela não tem para oferecer, isso foi uma reflexão que eu tive há muitos anos atrás, de uma pessoa que estava num processo de trabalhar com as suas próprias dores, né, de se libertar de uma série de fatores, enfim. E aí, era uma pessoa difícil no trabalho, ninguém tinha paciência com aquela pessoa, mas eu tinha paciência, né? Mas por quê? Porque eu entendi que mesmo que as pessoas não percebessem, a pessoa estava dando tudo que ela tinha, por menor que seja, né? Aquilo que a pessoa estava oferecendo, ela estava tentando fazer o melhor. Então, Silvia, você trouxe um outro aspecto também, pensando agora, que é a nossa expectativa, né? Nós já falamos sobre isso em outros programas, mas refletindo sobre a tua fala também, essa questão de que a nossa expectativa, que nós deveríamos estar com expectativas alinhadas. Não sei, Silvia, o que que essa palavra também, o que que isso também reflete para você? Porque às vezes também a gente cria expectativas de coisas que não vão acontecer e que as pessoas nem têm obrigação de fazer, né? Eu lembro de um senhor que eu conhecia que eu dava muita risada com a fala dele, e ele falava assim: olha, estou investindo, falar para o filho, olha, estou investindo muito em você, porque quando você crescer e ficar rico, eu quero que você me dê uma Porsche de presente, né? E a gente achava muito engraçado isso, e obviamente o filho cresceu, se tornou uma pessoa extraordinária, né, enfim. E eu brinquei com ele e falei, mas até agora nada da Porsche, né? E rimos, ele falou assim, não, mas o mais importante é que meu filho está feliz. Então, óbvio, é uma brincadeira, mas talvez às vezes a gente fique esperando que as pessoas nos deem uma Porsche, né? E esquecemos dessa reciprocidade, que eu acho que a reciprocidade, ela tem muito a ver com fazer o outro feliz, né?
E é uma coisa que meu pai falava e eu ouvia outras pessoas também falando, né? Que quando você está num relacionamento, aí falando do matrimônio, enfim, que a sua maior preocupação tem que ser fazer o outro feliz. E a preocupação do outro também tem de ser de fazer você feliz. Se um está preocupado com a felicidade do outro, no final todo mundo fica feliz. E eu já vivi amizades, assim, e ambientes e relacionamentos de muita reciprocidade. E é uma coisa que é fato, Silvia. Se eu estou preocupada com o seu bem-estar e você está preocupada com o meu bem-estar, se eu estou preocupada em fazer com que o seu prato fique cheio, você está preocupada com que o meu prato fique cheio, as duas vão estar sempre bem. Então, assim, eu queria fechar nesses pontos, né, do que me chamou a atenção, nessa questão da linguagem do amor, ou seja, não necessariamente eu vou retribuir afeto com dinheiro, dinheiro com afeto, enfim, entender também qual é o momento dessa pessoa, talvez redimensionar as nossas expectativas, né? E eu acho que, em linhas gerais, é isso, Silvia. E no ponto de que eu não concordo, eu acho que não é egoísmo, é autopreservação. Bom, acho que posso concordar contigo, acho que é mais fácil, não é? Apesar do termo técnico ser esse, mas é autopreservação, mas podemos distinguir também o egoísmo do egocentrismo, não é? Porque o egoísmo, tal como o altruísmo, é uma extensão de nós próprios, não é? É nós preservarmos o nosso ego, portanto tem a ver precisamente com a autopreservação, mas sim, fica mais fácil se calhar de distinguir. Aquilo que me preocupa ou que nos deve preocupar realmente é o egocentrismo, não é? É nós olharmos só para nós próprios, sem termos em atenção o outro e sem termos empatia pelo outro. Este é o primeiro ponto que concordo plenamente contigo. Depois acho que é mesmo muito importante falar sobre a expectativa, porque a expectativa vem da tua atribuição de importância daquilo que tu dás e daquilo que tu valorizas. Se a tua relação, seja ela qual for, neste caso a amizade, mas pode ser uma relação tanto amorosa como até de trabalho, não é profunda, tu não sabes o que é que o outro espera, o que é que o outro pensa, de que maneira é que o outro valoriza alguma coisa, tu podes até estar a investir muito de ti, estar a dar muito de ti, vamos imaginar estar a deixar de fazer alguma coisa e penalizar-te até para estar a dar ao outro, e o outro pode nem sequer saber que tu estás a fazer esse esforço, esse empenho por ele. E, portanto, se a tua atribuição de importância for diferente daquilo que o outro atribui, tu vais, obviamente, criar uma expectativa que vai ser, obviamente, desnivelada, porque aquilo que é importante para ti não é importante para o outro, ou não é tão importante para o outro. Da mesma forma que o outro vai se importar mais com outras coisas e achar que tu vais adorar uma joia ou uma viagem, ou o que quer que seja, e tu pensas que se calhar tu preferias que aquela pessoa tivesse sido cuidadosa contigo, que tivesse sido atenta contigo, não é? Porque isso vai depender da atribuição de importância que tu dás aos valores, às situações, e é a partir daí que tu crias uma expectativa. E por isso é que é tão importante que as pessoas comuniquem em todas as relações, para que de alguma forma saibam o que é que o outro também espera de si, não é? Ou de que maneira é que o outro ficou frustrado, sentiu alguma frustração, porque por vezes, e ninguém está imune de causar frustração no outro, no amigo, no companheiro, no colega de trabalho, no patrão, estamos a causar frustração sem nos apercebermos que o estamos a fazer. E, portanto, também o outro, é importante que o outro nos diga, olha, eu não fiquei confortável com aquela situação, porque, obviamente, que existem situações em que a pessoa o faz expressamente, não é? Que percebe que está a magoar o outro e continua a fazer alguma coisa que deixa o outro desconfortável, já lhe foi referido, já lhe foi indicado, e por alguma razão a pessoa diz que não consegue fazer de maneira diferente, não tem tempo para fazer de maneira diferente e mantém essa sua postura. E outra coisa que me parece a mim completamente diferente é eu não ter
nenhuma noção, porque até estou na minha vida, até estou nas minhas coisas e não estou a perceber que o outro ficou magoado e que aquele silêncio do outro não significa a sua ferida. Para mim, eu acho que é porque a pessoa está tão ocupada como eu e de alguma forma poder estar a ferir o outro como pode estar a ferir a mim, e eu não saber interpretar. E se eu não sei interpretar, obviamente que eu tomo principalmente responsabilidade sobre aquilo que eu faço a partir do momento que eu tenho noção. Eu posso até continuar a não atribuir a mesma importância, mas a partir do momento que eu sei que alguma atitude minha magoa a outra pessoa, não vai ao encontro da outra pessoa, a partir daí é importante esclarecer se eu estou à altura para cumprir essa expectativa, ou o outro, a mesma coisa, ou vice-versa, não é? Porque imagina, há pessoas que precisam mais de silêncio, há pessoas que precisam mais de comunicação, há pessoas que precisam mais, lá está, nas linguagens do amor, há pessoas que precisam mais do miminho e do toque físico, há pessoas que preferem ser recompensadas. Um presente não tem que ser um presente caro, mas que para elas isso represente que a pessoa se lembrou delas, não é? Ou que alguém que lhes fez um favor, que lhes foi fazer um recado e que teve atenção e que se lembrou de fazer alguma coisa. E, portanto, se eu pensar de maneira diferente da outra pessoa, obviamente, imagina, nos presentes, isso vê-se muito, por exemplo, em alturas de aniversário, há pessoas para as quais uma mensagem é tudo, há outras que tem que ser um presente comprado, há outras que dão muito mais importância a alguma coisa que foi feita, que foi construída com as mãos do outro, não é? Ou que dão mais importância a outra pessoa tirar de 5 minutos para estar com ela, para lá e dar-lhe um beijinho e para lhe dar os parabéns, por exemplo, não é? E, portanto, aí também diz muito daquilo que eu considero que é importante, ou que tu consideras que é importante, ou que outra pessoa considera que é importante, não é? Eu posso dizer assim, veio aqui, quer dizer, fez não sei quantos quilómetros para me vir aqui dar um beijinho e não me trouxe nada, não é? E vou achar que aquilo não teve importância nenhuma, enquanto que para outra pessoa aquilo pode ser espetacular, não é? E achar que aquilo é tudo. E por isso nós também só conseguimos entrar nessa química, nessa onda, não é? Que é idêntica à da outra pessoa, nunca será igual, mas que é idêntica, quando nós conhecemos bem a outra pessoa e quando a outra pessoa nos conhece bem, para percebermos se realmente estamos empenhados da mesma forma. Imagina, nós ao longo do caminho, os nossos processos de evolução não são iguais, não é? Mesmo entre os amigos, por isso é que às vezes há afastamentos, há aproximações, há afastamentos, porque nós vamos nos desenvolvendo emocional e psicologicamente de maneiras diferentes. Tem muito a ver com os acontecimentos, e isso traz-nos maturidade, e os acontecimentos não acontecem todos ao mesmo tempo para as pessoas que estão na vida umas das outras, não é? Às vezes nós temos um baque que nos faz crescer e outra pessoa ainda fica lá atrás, outras vezes é para a outra pessoa e ela até fica um bocadinho mais à nossa frente, e portanto nós só conseguimos perceber se estamos no mesmo comprimento de onda se houver muita comunicação, não é? E volto a dizer, nós não temos que pensar da mesma maneira que a outra pessoa, nem temos que sentir da mesma maneira que a outra pessoa, mas se eu souber qual é a atribuição de importância que a outra pessoa dá, e se a outra pessoa souber qual é a atribuição de importância que eu dou, aí nós podemos chegar a um consenso e muitas vezes até ficarmos menos melindrados porque percebemos que aquela atitude não teve a intenção que se calhar eu achei que teria. E, portanto, que não foi, por exemplo, uma falta de reciprocidade, mas que foi apenas uma outra forma de estar, às vezes até de respeito, não é? Para com o outro, de achar que não é o momento de intervir. Podemos dar aqui imensos exemplos, mas nós só quando conversamos com outra pessoa é que nós sabemos o que é que cada um quer daquela relação, e volto a dizer, isto não é só no que diz respeito à amizade, no que diz respeito aos amores, no que diz respeito a relações profissionais. Eu posso estar a defraudar alguém ou alguém me estar a defraudar a mim porque eu não expliquei bem o que é que eu queria, ou outra pessoa não me explicou bem o que é que queria e eu faço à minha maneira e a outra pessoa faz à maneira dela, não é? Estamos, se calhar, os dois a fazer mal e estamos os dois a frustrar-nos sem saber o que estamos a fazer. Isto não faz muito sentido. Depois tu falaste também da questão de fazer o outro feliz. Eu acho que este é o princípio do amor e o amor deve estar presente, obviamente, na amizade. Eu acho que até, de alguma forma, é um amor mais honesto, não é? Porque só é amigo quem quer. As paixões, às vezes, obrigam-nos quase a estar com aquela pessoa
porque nos apaixonamos. O amor é só quando nós queremos, é uma escolha um bocadinho mais pensada e, portanto, acho que sim, acho que só faz sentido qualquer pessoa que nós tenhamos perto de nós e que foi escolha nossa, às vezes os colegas de trabalho não é bem assim, não é? Os vizinhos também não é bem assim, mas as pessoas, os amores que nós temos, e os amores obviamente incluem as amizades, só faz sentido nós as termos perto de nós se as quisermos ver felizes, não é? Porque não há nada melhor, penso eu, que é ser feliz através da felicidade dos outros, principalmente através da felicidade daqueles que nós amamos. Só mesmo antes de passar a palavra, tu tocaste aí num ponto que eu acho que acaba por ser representativo de tudo, o que é a reciprocidade no amor pais e filhos, não é? É impossível que o amor seja igual, é manifestado de maneiras diferentes e, para além de ser manifestado de maneiras diferentes ao longo da vida, imagina, ao princípio são os pais que cuidam, no final, em princípio, são os filhos que cuidam dos pais e, portanto, esta reciprocidade é incrível, mas vai alternando à medida que o tempo passa. Portanto, nós nunca podemos esperar, ou se calhar não deveríamos esperar, que a reciprocidade seja feita de coisas exatamente iguais, não é? Eu dou-te 5, tu dás-me 5, eu dou-te 10, tu dás-me 10. É impossível isso acontecer e acho que nem faz sentido. Faz sentido eu te dar o melhor de mim e tu me dares o melhor de ti. Seira. É fantástico, doutora Silvia. Eu quero aproveitar até um gancho, olhando um pouco para a nossa sociedade, né, e falando isso até no aspecto profissional, a nossa sociedade, ela tem mudado ao longo dos anos, ela tem deixado de ser uma sociedade industrial, e ela passa a ser predominantemente serviços, né, se nós pensarmos até, por exemplo, numa questão de filmes, né, as pessoas que nos acompanham, a doutora Silvia sabe que eu sou cinéfila. Então, você saía de uma locadora, doutora Silvia também, você saía de uma locadora, eu pelo menos fazia isso, né, de uma Blockbuster pertíssimo da minha casa, então, sexta-feira eu voltava do trabalho, eu já passava no Blockbuster, comprava um monte de besteira, e foi aí que acabou a minha perdição, que eu acabei engordando por causa disso, e já alugava 5 fitas, né, porque eu passava o final de semana comendo besteira e assistindo filmes, não é? E hoje, como é que funciona isso? Nós não temos nem mais o trabalho de sair para comprar nada, né? Tudo que você quer, seja a besteira que você queira comer, ao streaming que você baixa. Então, na verdade, nós saímos de uma sociedade industrial, digamos assim, para uma sociedade de serviços. E aí, quando nós pensamos nessa questão da reciprocidade, isso também, e principalmente, é extremamente importante numa sociedade de serviços, porque o que diferencia, né, um dia eu estava conversando com uma pessoa, há um tempo atrás, um sócio do escritório onde eu também era sócia, e eu falei para ele, eu falei, olha, você precisa entender o seguinte, você saiu da indústria, a indústria você vende um produto acabado, nós, enquanto prestadores de serviço, vendemos capacidade intelectual, ou seja, o que te distingue de um bom profissional do outro é exatamente a capacidade intelectual que ele tem e de resolver problemas. Então, parece um tema, doutora Silvia, que ele tem que ser recorrente, essa discussão, só entre os meios familiares ou afetivos, que envolvam relações afetivas, mas dentro desse novo contexto da nossa sociedade, essa questão da reciprocidade, ela é extremamente importante, né? Você usa hoje um aplicativo de veículos, eles querem saber a sua opinião, ou seja, eles te ofereceram algo e eles querem saber se aquilo foi atendido. Então, a sua resposta é uma forma de reciprocidade, não é? Então, você falou de uma coisa, Silvia, que eu acho que é extremamente importante, por isso que eu trouxe essa questão do serviço, de pontuar, que enquanto prestador de serviço, e nós temos essas situações muito comuns nos ambientes de trabalho, é que a pessoa, ela começa a prestar um serviço achando que o que ela faz vai atender a necessidade do que o outro quer. E aí, quando você tem pessoas com uma neurodivergência, se seja uma hiperdotação, né, um autismo nível 1, que te permite estar mais no mercado de trabalho, enfim, existe um perfeccionismo, né, até uma coisa de pessoas que têm problema de rejeição, tendem a ter um perfeccionismo
muito grande dentro das suas tarefas. E, às vezes, a história do ótimo é inimigo do bom, nós vamos nos deparar muito com essas situações, e eu acho importante trazer essa sua fala, doutora Silvia, porque considerando que nós estamos hoje vivendo numa sociedade que ela está se tornando basicamente uma prestadora de serviços, você não tem tantos produtos acabados, você tem muitos serviços hoje, isso é uma coisa importante para nós, inclusive, quanto profissionais, ou seja, e você trouxe isso, achei fantástica a sua análise. O que o outro espera? Que tipo de serviço ele espera? Quando nós vamos fazer um contrato de prestação de serviço, deixar muito claro o que nós vamos fazer e o que nós não vamos fazer, né? Porque é o que você falou, às vezes são excelentes profissionais dos dois lados que tiveram uma comunicação ruim, as expectativas não foram alinhadas, os entendimentos a respeito do assunto também não, a expectativa daquilo que se queria, a pessoa vem e fala assim, eu trouxe uma Mercedes para você, e a pessoa fala, mas o que eu vou fazer com uma Mercedes se eu precisava só de um Fusquinha para fazer uma entrega num lugar com menos necessidade disso, né? Assim, estou trazendo esse exemplo para ficar, obviamente, mais ilustrativo, mas esse ponto, doutora Silvia, a senhora me fez enxergar a importância disso também no ambiente de trabalho. Então, ou seja, o que se espera? Porque às vezes a pessoa fica frustrada porque ela fez tanto, mas se ela tivesse feito só a metade, entregue aquela metade, talvez no prazo que tivesse sido acordado, ela teria cumprido muito melhor do que aquela perfeição do 100%, né? Que a gente dificilmente vai atingir a perfeição, mas que talvez não tenha cumprido. Achei extremamente válida essa sua fala, doutora Silvia, inclusive trazendo isso para o meio profissional ou para as relações de negócios, e isso é uma coisa que eu observo, as pessoas não alinham as expectativas antes, as pessoas não dizem exatamente o que elas fazem e o que elas não fazem, e depois você tem uma frustração imensa e desnecessária, e obviamente um prejuízo financeiro nessas situações, porque esses pontos não foram alinhados. E essa questão da reciprocidade, doutora Silvia, eu também acho importante nesses ambientes, porque é assim, não é? Eu já trabalhei com dois perfis culturais. O perfil que é o perfil profissional, efetivamente, aí eu vou partir dos dois extremos, tá, doutora Silvia? O perfil do extremamente profissional, que não leva em conta que tem um ser humano por trás daquele trabalho, e o perfil extremamente humano, no sentido do eu não vou com a sua cara, você sai para tomar cervejinha comigo, e isso acaba virando motivo da promoção. Então, esse tema da reciprocidade, ela também é importante, inclusive quando a gente fala de retenção de talentos. Retenção de talentos e para as relações de uma forma geral. Às vezes você está valorizando mais a pessoa que está te dando tapinha nas costas, né? E que está te empurrando para o precipício, do que aquela que está te dando empurrão, mas está te levando para a direção certa. Então, essa sua observação, doutora Silvia, eu achei extraordinária, e já trazendo isso para uma ótica diferente mesmo das relações empresariais e profissionais, porque essa questão da reciprocidade, ela também é importante. A pessoa quer contratar um profissional bom e quer pagar uma hora ruim, não é? Às vezes contrato ruim para pagar uma hora boa, então, ou seja, enfim, eu acho que ainda pensando nesse contexto da nossa sociedade, como ela está se formando profissionalmente falando, esse tema da reciprocidade também é interessante. Eu não sei o que a senhora pensa disso que eu estou trazendo. Olha, Seira, é mesmo muito interessante, não é? Porque isto leva-nos, acaba por ser um espelho de tudo, mas leva-nos para o lado empresarial, e não é à toa. Os empresários, os grandes empresários não investem dinheiro à toa, em princípio, não é? E também não é ao acaso que existem gabinetes de análise de qualidade, não é? Existem inclusivamente, paga-se a pessoas para analisar a qualidade de serviço, e portanto isto significa
que realmente tem muito peso na continuidade das empresas, não é? Na saúde das empresas. Nós precisamos de saber se fomos ao encontro daquilo que o cliente esperava, não é? Por isso é que não, em termos comerciais, ou melhor dizendo, em termos empresariais, existem vários níveis, não é? Mas nos mais positivos existe não só o satisfazer, mas o encantar. E o encantar é ir para além de, não é? Nós termos a perspicácia de perceber que não só satisfizemos, não só fomos ao encontro daquilo que a pessoa disse, mas conseguimos ir para além, nós conseguimos lê-la, porque é disso que se trata. E fazendo a ponto uma vez mais, porque não conseguimos dissociar, é conseguirmos analisar as pessoas, ou melhor dizendo, conhecer as pessoas, termos a disponibilidade, não é? Estarmos a ouvi-las no verdadeiro sentido da palavra, e isto não só, lá está uma vez mais, a nível empresarial, mas a nível pessoal também, não é? Tu podes estar a falar, eu não estou a ouvir nada daquilo que tu estás a dizer, eu nunca te vou conhecer, não é porque tu falares muito que eu te vou conhecer, mas eventualmente se eu olhar para ti, quiser realmente olhar-te de verdade, ouvir-te de verdade, eu vou se calhar perceber se as tuas expressões faciais vão ao encontro das tuas palavras e se tu realmente é isso que tu me estás a querer dizer, não é? E portanto isto a nível empresarial é gigante, existe uma grande fatia nas empresas que é efetivamente dedicada à pós-venda, não é? À análise da qualidade de serviço, precisamente para perceber se existiu uma reciprocidade, porque uma vez mais é muito curioso, e não encontro daquilo que eu disse no início, aquela velha questão de eu dou sem esperar nada em troca, não pode existir, porque nós não conseguimos subsistir nem a nível pessoal, não é? Em que nos nutrimos também daquilo que os outros nos dão, mas também a nível de subsistência, a nível empresarial, que nós também não podemos de forma nenhuma, podemos às vezes oferecer alguma coisa, mas não podemos fazer disso vida, só dar sem receber nada em troca, porque senão aquilo que nós temos, o serviço que nós temos, o produto que nós temos, não vai conseguir subsistir por ele próprio, não é? Tem que haver alguma reciprocidade, tem que haver alguma alegria quando a pessoa está a receber esse serviço, ela está a receber esse produto, e a pessoa precisa de ter para connosco reciprocidade. Nós precisamos de perceber se conseguimos ir ao encontro não só da pessoa, mas, como tu falaste muito bem, da expectativa dela, não é? Ir ao encontro da expectativa. Por isso é que é tão importante o encantar, porque às vezes até nem foi exatamente aquilo que ela buscava, mas nós conseguimos percebê-la e conseguimos encantá-la, conseguimos deixá-la realmente mais do que satisfeita. Eu queria só andar um pouquinho atrás e tocar num ponto que a mim me parece importante e gostava, obviamente, de ter a tua opinião, que tem a ver, uma vez mais, com as relações, sejam elas quais forem, e da expectativa, que por vezes se torna difícil haver reciprocidade, não é? Imagina aquelas pessoas, tu estavas a falar das pessoas neurodivergentes, mas por vezes não só essas, mas também aquelas que a nível emocional têm bastantes coisas a resolver. Vamos imaginar alguém que seja extremamente inseguro e que por essa via torne difícil criar uma relação de reciprocidade, porque cobra muito, porque espera, a expectativa dela, não é? É que outra pessoa venha preencher o seu vazio, venha preencher, venha colmatar, venha estabilizar as suas inseguranças. E nesse sentido vai ser muito difícil que haja uma relação de reciprocidade, porque mesmo que essa pessoa consiga encontrar alguém que por exemplo, alguém que seja muito apelativo, não é? Que seja muito chamativo e consiga encontrar alguém que seja realmente, que preencha muito, vai eventualmente considerar que isso seja uma relação de reciprocidade, mas é uma relação completamente desajustada, não é? Muitas vezes tóxica, em que se cria ali uma relação de dependência, em que permite muitas vezes ao outro uma manipulação, e portanto em qualquer relação, qualquer uma, e importa dizer, nós temos que perceber o que é que nós esperamos do outro, não é? E se esperamos do outro
não para nos preencher, mas para nos acrescentar, que nós já nos bastamos a nós próprios, mas que aquilo venha para nos acrescentar. Isto, voltando outra vez a fazer a ponte para a questão de trabalho, eu quando preciso mesmo daquele trabalho para sobreviver, eu vou-me sujeitar a determinadas coisas que eventualmente não me sujeitaria, porque eu dependo daquilo. É como quando nós dependemos de alguém numa relação. Eu dependo daquela pessoa para me nutrir, porque eu sozinha tenho ali alguma coisa que eu sozinha não consegui resolver. E, portanto, eu estou a colocar-me num posicionamento, a partir do momento que eu estou frágil, seja a nível emocional, seja a nível financeiro ou outro, eu quando entro numa relação amorosa, uma relação de amizade, uma relação de trabalho, se eu estiver numa posição de fragilidade, não é? Que eu estou de alguma maneira, tenho ali algumas fissuras, eu vou, querendo ou não, permitir entrar numa relação que pode eventualmente não ser a mais equilibrada, não é? Porque eu estou tão desnutrida que eu vou eventualmente aceitar algumas coisas que possam não ser as melhores para mim. Concordas, Seira? Eu concordo totalmente com você, Silvia, e eu entendo que essa é a dinâmica. Então, concordo com esse ponto, no sentido de que é a dinâmica. Mas, por outro lado, você trouxe uma situação que eu achei. Você trouxe a questão do tempo, que eu já falei há pouco, mas eu vou voltar a refletir, que é a questão assim: qual é o momento, não é? E o que você tem ouvido também? Por que eu digo isso? Porque eu entendo, Silvia, que nós, enquanto seres humanos, né? Aí eu vou te dizer minha crença pessoal. Eu entendo que todo ser humano nasceu para ser pleno, né? Para ser feliz e dentro da sua vivência buscar. Eu não gosto dessa palavra evoluir, porque eu acho que, na verdade, nós já nascemos evoluídos e nós vamos esquecendo disso, né? Ao longo da vida, sabe aquela história da maçã do Éden, que você vai colocando um monte de lixo para dentro, e esse lixo vai fazendo com que a sua natureza caia. Eu vejo muito essa coisa do paraíso como um contexto assim, ou seja, você nasce perfeito e bom, mas ao longo da vida você vai jogando tanto lixo para si que isso vai promovendo a sua queda. E acho que esse é o ponto, sabe, Silvia? Há momentos em que realmente nós estamos mais fragilizados, né? Quando você perde alguém que era o seu porto seguro, por exemplo, né? Nós, como seres humanos, temos essa tendência que é errada, né? Eu acho que cada dia que passa, o correto é a história da cabine de despressurização do avião. Você só consegue cuidar do outro quando você está bem. Então, trazendo aquela palavra lá do seu egoísmo, às vezes as pessoas consideram egoísmo quando alguém diz, espera aí, eu vou cuidar de mim, depois eu cuido de você. Mas o que ela está fazendo é o correto, porque todos nós, eu acho que sem exceção, já passamos por momentos em que nós deveríamos ter olhado mais para nós mesmos e nós decidimos cuidar dos outros. Aí todo mundo se curou, você adoece profundamente porque você segurou a dor de todo mundo, e isso acontece, você deve ver muito disso no seu consultório, e aí você tem que ficar sozinha curando a sua dor. E quando você diz, olha, está doendo, e você está dizendo para a pessoa que dói a mesma dor que ela sentiu, ela vira e fala assim, bobeira. Mas por quê? Porque às vezes, doutora Silvia, nós vamos naquele sentimento do perfeccionismo, nós, por vezes, entendemos que não é importante apresentar fragilidades, então nós somos sempre as pessoas fortes, que estão à frente de tudo, e nós próprios vamos matando essas relações de reciprocidade, né? Porque às vezes alguém te diz, Silvia, eu quero te ajudar, você diz assim, não precisa, eu sei como resolver. Mas será que tudo... Sabe aquela história que eu às vezes debato? Não, eu não preciso de homem, preciso de um homem para abrir uma lata de azeitona? Eu preciso. Por que não? Qual o problema da pessoa ser recíproca para mim naquilo que ele se sente importante como recíproco, não é? Sabe, assim, eu estou dando um exemplo porque as pessoas usam vários temas, né? Mas eu penso um pouco nessa questão do quanto a gente também resiste a essa reciprocidade.
né, com essa coisa do perfeccionismo ou com essa coisa de nos acharmos fortes o suficientes, e ninguém nesse mundo é, né? Então, quanto nós estamos sendo, como é que eu vou dizer? Quanto nós também permitimos essa, ao jeito italiano, né, parlando com la mano, né? Quanto que a gente também se permite que essa reciprocidade aconteça? Eu acho que também tem um pouco isso, sabe, Silvia? Você trouxe um ponto importante, porque às vezes nós nos julgamos, por isso que eu falei que a chave é o equilíbrio, né? Às vezes nós julgamos tão autossuficientes, tão alto não sei o quê, que o outro ali passa a ser um coadjuvante. Então, às vezes, até por mais que a pessoa queira te ajudar, ela não consegue. E aí, espera só um minutinho, Silvia. Bom, deixa-me só já então avançar, que eu queria tocar nesse ponto, deixa-me só então já responder, que eu falei da exigência do outro, não é? E quando alguém é extremamente inseguro pode tornar-se demasiado exigente e demasiado cobrador, não é? Apontador até, não é? No sentido de achar sempre que o outro está em falta, mas depois também existe o outro extremo, que é alguém que não se sente suficiente e que tem dificuldade em aceitar o que o outro tem para lhe dar, não é? E que isso muitas vezes também acaba por estragar a relação, porque acha sempre que não é merecedor, que tem que compensar de alguma maneira, porque aquilo que lhe é dado tem que ser pago, tem que ser compensado, não é? E isso também, obviamente, tem que ser trabalhado, porque é alguém que não se sente suficientemente merecedor daquilo que o outro tem para lhe dar, da tal linguagem do amor que o outro tem para lhe dar, que acaba por também, lá está, porque é o tal desequilíbrio, como tu falaste, nem excesso, nem por defeito, e para que isso possa, de alguma maneira, ser resolvido, só existem duas formas que são essenciais. A primeira é através da comunicação, não é? Saber o que é que o outro pretende de mim, partilhar com o outro aquilo que eu pretendo dele, não é? Sem nenhum tipo de pudor em dizê-lo, não é? E depois, quando se percebe que há ali algum constrangimento, que há ali alguma coisa que me está a impedir, quando eu vejo que tenho dificuldade em me relacionar, não é? A todos os níveis, que tenho dificuldade em estabelecer relações mais duradouras, que eu tenho dificuldade em confiar, que eu tenho dificuldade em aceitar o que os outros têm para me dar, é muito importante que eu me questione, não é? Se efetivamente existe algum problema em todas as pessoas, sendo que eu sou o elo comum de todas essas situações. Queria depois também... Só complementando, assim, aquilo que você falou, né, das pessoas estarem ali, eu acho que são duas situações extremas, de quem exige demais, de quem não aceita nada, mas por trás disso, eu acho que tem esse contexto da insegurança, seja de uma forma ou de outra, seja de quem não quer receber ajuda, seja de quem são só formas diferentes. São só formas mas diferentes de se manifestar. Eu acho que é a mesma coisa. Nossa, tem um ponto que você tinha colocado que eu acabei esquecendo. Mas eu vejo assim, sabe, Silvia? A gente sempre fala nesse ponto do autoconhecimento. E eu entendo que o autoconhecimento, ele vai ser... Nós vamos... Qualquer programa, Silvia, a gente vai rodar e vai entrar na fase do autoconhecimento. Mas eu acho que também, Silvia, existe uma coisa que a gente já falou, que é a zona de conforto. Não que ela seja confortável, mas é o medo do novo, o medo o medo do novo, o medo do desconhecido. E aí, Silvia, sabe, eu acho que também é uma coisa que precisa ser levada em conta dentro desse contexto, né? Esse medo do desconhecido também nos obriga. Então, seja pelo perfeccionismo, seja... E quando você fala de pessoas, né? Quando você fala de conhecer o outro, eu acho que isso é a chave, inclusive, e aí eu falo da questão do autoconhecimento, porque, por exemplo, né? Uma hiperdotação, que é o meu mal, é uma forma de neurodivergência, né? Ou seja, meu cérebro não para de pensar
E a gente já, inclusive, já conversou sobre isso, que eu tenho dificuldade até no programa, porque às vezes me passam milhões de ideias na cabeça. Agora, entender essa minha condição me ajudou a trabalhar com a minha autorregulação, inclusive entender em quais ambientes e com quais pessoas eu tenho que me relacionar, né? E aí tem a ver com aquilo que eu coloquei lá no começo, né? Que hoje é o meu ponto de reflexão. Qual é o lugar em que eu estou? Qual é o meu nível de pertencimento ou o pertencimento dessas pessoas na minha vida? Qual é o lugar que eu vou dar para essas pessoas e como é que vai ser a minha reciprocidade? Porque aí, Silvia, eu ouvi de uma pessoa que eu achei uma definição fantástica, a pessoa virou para mim e falou assim, Soira, seu problema é que você é uma Coca-Cola de 2 litros. Aí você chega com seus 2 litros e quer encher um copinho de 200 ml. Você quer encher um copinho de 500 ml. Não vai dar certo. Porque o que você precisa aprender, e talvez isso já para fechar minha fala, Silvia, com o que você me trouxe, e que foi o que me disseram lá atrás, é assim, você precisa aprender a entregar o seu pouquinho de Coca-Cola para quanto aquela pessoa consegue aguentar. Porque aí volta no ponto da reciprocidade, né? Vamos imaginar, você é um copo de 200 ml, alguém está tentando colocar 2 litros lá dentro, o que vai acontecer? A hora que você tiver aqui cheio, aquilo vai extrapolar, extrapolar, extrapolar. Você fala assim, você está sujando meu balcão, a minha cozinha e tal. A pessoa não está levando em conta que ela está recebendo mais Coca-Cola. Então, o excesso da reciprocidade, ela também gera essas esses males. Já viu aquela história de que, assim, quanto mais o pai fez, ou o filho fez, ou a nora fez, enfim, quanto mais alguém faz numa relação, mais traição, mais prejuízo, enfim, uma série de coisas ela acaba recebendo em troca. Mas por que ela recebe isso em troca? Porque você vai tornando o outro tão devedor que uma hora a pessoa quer romper aquele ciclo começa a ficar sufocante para ela. Então, Silvia, assim, para finalizar, eu vejo essas questões. E a comunicação, Silvia, também considero uma coisa importante, isso em todos os ambientes, isso foi uma headhunter que me falou, não é? Uma vez eu estava conversando com uma headhunter, headhunter é alguém que contrata, né, os executivos no mercado, e eu estava conversando com uma headhunter que acabou se tornando minha amiga depois, e eu falei, mas no mercado de trabalho você tem que engolir uma série de coisas. Ela falou, não. Aí vai muito de encontro com o que você falou, Silvia. Você só precisa escolher o momento certo e a forma certa de dizer. Isso foi um aprendizado para mim extraordinário. Então, já para finalizar, Silvia, com esse monte de coisa que você me jogou, eu acho que, em linhas gerais, é isso que eu penso. Bom, então, vou também fechar dizendo que, efetivamente, os meus 100% não serão os teus 100% e, portanto, esses 2 litros de Coca-Cola podem ser em demasia, não é? Podes-me estar a dar tudo e pode não ser aquilo que eu quero e, portanto, eu tenho mesmo que ser honesto e tu também para nós sabermos o que cada uma espera uma da outra. Depois, pegando só naquilo que disseste há pouco, em termos de autoconhecimento e de ser da zona de desconforto ou da zona de conforto, tem muito a ver com o facto de inconscientemente a pessoa ter medo de descobrir, ao sair daquele ciclo vicioso, de descobrir que se calhar a pessoa que acusava como sendo responsável dos seus males e das suas dores, já não estando nessa situação, ela continua e, portanto, ela é obrigada a responsabilizar-se, não é? E a perceber que também tem alguma quota parte de responsabilidade por alguma coisa que não correu tão bem ou por alguma coisa que acabou por não concretizar. É quase ficar no morninho e poder continuar a reclamar sem fazer nada para sair dali. E terminar só dizendo que, efetivamente, nós estamos numa geração
Eu acho que existe sempre isto é histórico, existe sempre uma tentativa de compensação geracional, não é? Aquilo que nos falta numa geração, nós tentamos compensar na outra. Eu acho que acho que já estamos novamente em fase de mudança, mas durante estes últimos tempos nós tivemos muito a tentar compensar os bens materiais, não é? As faltas que existiram, a fome que existiu, ou o pouco acesso a determinados bens e, portanto, com algumas transformações que existiram na sociedade, nós estamos a tentar compensar. E, portanto, isso depois desembocou numa outra falta, não é? Que é a falta de tempo. Nós tentamos compensar de todas as maneiras e feitios as questões materiais, os serviços, não é? O termos tudo à mão, o termos tudo disponível, não precisarmos de nos esforçar tanto para termos as coisas, mas depois alguma coisa acaba sempre por faltar, que é o tempo. E acho que até aí também já estamos novamente em fase de transformação, em que se começa a dar importância ao tempo e a perceber-se que ele realmente tem muito mais valor do que muitos bens materiais e, portanto, nós estamos sempre em fase de transformação, mas mais do que aquilo que a sociedade num todo pede e é importante nós termos cuidado com as generalizações, perceber que cada um de nós é diferente. Só queria deixar aqui esta última ideia, que cada um de nós é diferente e que nós podemos, obviamente, partir com a mesma atitude para todas as relações, mas obviamente nós sabemos que mesmo partindo com a mesma atitude para todas as relações não teremos o mesmo impacto, porque como em tudo, não depende só de nós, as relações são feitas de duas ou de mais pessoas e portanto não tem só a ver com aquilo que nós temos para entregar, mas tem sobretudo também a ver com aquilo que o outro tem para receber. E queria só deixar uma boa noite, um obrigado a todos que nos estiveram a assistir e que foram uma vez mais muitos, obrigada pelas mensagens e por nos acompanharem sempre. Soira, é sempre um gosto estar contigo. Boa noite.